Então vamos continuar aqui com as aulas de mecânica dos sólidos 1, voltando a falar de binário, voltando a falar de transposição de força por meio de binário e hoje introduzindo uma coisa nova, né? Um assunto novo, que é o sistema força binário. Essa questão aqui que eu trouxe para vocês, ela diz assim: uma viga em balanço, no caso é essa viga aqui, né? Seria essa viga. Uma viga em balanço tem uma carga axial de compressão de 7 kN, P, que seria essa força aqui. É uma força que está comprimindo pelo eixo X a viga aqui que está em balanço. Uma carga axial de compressão de 7 kN, P, aplicada na extremidade, conforme o desenho. Substitua P, a força P, por uma força em um binário no ponto G. Então, ele está pedindo para a gente o seguinte: pega essa força P que está aqui, de intensidade 7 kN, arrasta ela até o ponto G aqui, que é o ponto da origem, né? Arrasta até a origem. Quando você arrastar na origem, você vai ter gerado um sistema força binário. Por quê? Porque agora vai existir a força P aplicada aqui no ponto e vai existir um binário, um momento que foi gerado pela transposição da força. Tá bem? Tá, o primeiro passo aqui que a gente vai tomar é entender que aqui existe um vetor que sai da origem, né, que sai do ponto G aqui e que vem até o ponto onde a força P é aplicada. Esse vetor aqui é o nosso clássico vetor posição R, tá bem? A gente achando esse vetor, já é possível encontrar o momento que essa força P gera em G e então encontrar o sistema força binário. Agora eu vou encontrar aqui, de uma forma bem definida, o vetor P e o vetor R, para a gente ir para o próximo passo, tá? O vetor P, a questão mostra isso no desenho aqui, bem claramente, é um vetor que é paralelo, né, ao eixo X. Portanto, a gente assume que essa força aqui ela é completamente aplicada no eixo X. Logo, é um vetor de menos 7 I em kilonewtons. Ok? E o vetor R, ele é um vetor de posição que ele está saindo da origem e vindo até esse ponto. A questão dessas medidas, né? Como ele é um vetor que não está saindo aqui no eixo X, ele só tem componentes em Y, em Z, é muito fácil também. Você tem que transformar esse centímetro para metro para ficar no SI e as contas darem todas certo, né? Bem, aqui a gente tem em Y menos 10, né, no caso. Então, menos 0,1 J. Porque está em metros, né? E aqui em Z a gente tem menos 6 centímetros, né? Então, menos 0,06 K. E esse vetor de posição está em metros. Ok. Agora, sabendo dessas duas informações, a gente já pode calcular o momento que essa força P gera aqui na origem no ponto G, né? Vou chamar aqui de momento em G. Ele é igual ao vetor posição R, produto vetorial, o vetor força P. Tudo bem? Vou arrastar aqui para o lado para a gente fazer a matriz aqui. Aquele velho esquema, I, J, K, aí faz a outra barra, I, J de novo, fecha, coloca o vetor R e coloca o vetor P, né, que é o vetor da força. O vetor R, né, ele é 0 em I, menos 0,1 em J e menos 0,06 em K. Ele é 0 em I e menos 0,1 em J. E o vetor P, ele só tem unidade, ele só tem componente em X, né, em I. Então vai ficar menos 7, 0, 0, menos 7 e 0. Aqui é aquela clássica regra de Sarri, coisa mais fácil que a gente está vendo nesse curso, né? Isso com isso aqui deu 0, aqui não vai dar 0. Menos com menos dá mais, com mais, mais. Vai ficar 0,06 vezes 7, que dá 0,42 em J. Aqui a gente vai multiplicar 0 também. Aqui não dá 0. Menos com menos fica mais, com mais continua mais, só que como é subindo tem que inverter o sinal, então vai ficar menos. 0,7, né? Porque 7 vezes 0,1 e aqui é K.
Aqui zera e aqui zera também. Então esse aqui é o nosso momento em G, né? A gente já pode vir e escrever aqui de uma forma bem clara. Que o momento em G ele é 0,42J menos 0,7K. E esse momento ele está em kilonewton vezes metro, né? Que são as unidades que a gente tinha usado lá em cima. Bacana. Como a questão pedia um sistema força binário, então a gente tem que indicar uma força e um momento. Tudo bem? O momento está aqui. E agora qual que é a força? A nova força. Eu vou chamar ela de força F, tá bem? A força F, que é a força P arrastada para o ponto G, ela é igual à força P, né? Só que agora ela está posicionada lá. Existe diferença aqui no vetor? Não existe diferença no vetor. Porque é um vetor que ele é perpendicular a essa face da viga e, portanto, arrastar ele aqui não vai ter diferença nas componentes. Então, a força F ela é menos 7I e ela está em kN. O nosso sistema força binário, então, seria esse sistema aqui, ó. É o momento que é gerado pela posição original da força e a nova força posicionada lá no centro. É interessante você pensar isso porque, por exemplo, é o que eu tenho falado com vocês. Se eu tenho uma força aplicada aqui e eu quero arrastar essa força aplicada para esse ponto, quando eu apliquei a força original aqui, existiu um momento nesse ponto. Foi gerado um momento. Então, para que eu arraste essa força para cá, eu preciso preservar o momento gerado aqui na força original. E o sistema força binário, ele nada mais é do que isso, né? É a mesma força que foi aplicada aqui, eu arrastei ela para ser aplicada aqui. Então é a mesma força. Só que aqui eu ainda estou considerando o momento que foi gerado aqui, quando eu originalmente apliquei a força aqui. Essa aqui é a ideia de transpor essa força para lá e fazer esse sistema força binário para preservar as características, né, da questão do sistema, da situação em que está sendo aplicado. No caso, se a força original foi aplicada aqui na ponta da viga, vamos supor, você não pode simplesmente arrastar ela para lá e pensar que o efeito vai ser o mesmo. Acho que isso é bem claro para todos vocês. Bem, se você gostou, se você aprendeu, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos, passa para a galera aí e bons estudos.